Existe aquele ladrão de galinha e existe o ladrão do colarinho branco. O Código Penal deve ser aplicado para os dois, com muito mais rigor ao segundo, pois rouba milhões da nação e não é para comer. O vídeo de hoje é sobre os crimes políticos. Hoje irei te explicar sobre os principais crimes cometidos pelos políticos corruptos do nosso país. Abuso de poder econômico é o ato de utilizar ilicitamente o poder econômico de forma prejudicial aos interesses do país e do povo. Em matéria eleitoral, é o emprego de dinheiro mediante diversas técnicas, que vão desde a ajuda financeira a partidos e candidatos, até a manipulação da opinião pública e da vontade dos eleitores, por meio de propaganda política subliminar. Exemplo, o ato de distribuir gratuitamente 150 latas de cerveja após um comício. Um exemplo é o caso de Augusto Bezerra, deputado estadual de Sergipe, que foi condenado pelo desvio de dinheiro público. Ele repassou verbas públicas a uma associação de moradores, recebeu de volta diversos cheques e utilizou na sua campanha eleitoral. Associação criminosa está prevista no artigo 288 do Código Penal. É a associação de 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Um exemplo é o caso do João Cláudio Genu, ex-tesoureiro do PP, que foi condenado por associação criminosa pelo juiz federal Sérgio Moro em dezembro de 2016. Caixa 1 eleitoral é o caixa onde ficam as doações de campanha oficiais realizadas dentro da lei, declarada para a Justiça Eleitoral. É qualquer quantia de dinheiro gasto em campanha devidamente declarado. É um dinheiro oficial, ou seja, declarado aos órgãos de fiscalização. Convém destacar que o fato da Justiça Eleitoral ter aprovado as contas de um determinado candidato não garante que o dinheiro seja limpo. O Caixa 1 dos partidos ainda pode conter dinheiro ilegal. Caixa 2 é o caixa onde ficam as doações de campanha realizadas fora da lei, não contabilizadas e não declaradas para a Justiça Eleitoral. É qualquer quantia de dinheiro gasto em campanha sem ser devidamente declarado. É um dinheiro escondido, ocultado. É como se fosse uma caixinha escondida, um caixa paralelo. A lei estabelece limites para a arrecadação e os gastos com campanhas eleitorais. Por isso, alguns partidos e candidatos usam o Caixa 2 para driblar essa regra, tendo em vista que quem tem mais dinheiro consegue fazer campanhas mais poderosas e aumenta sua chance de ser eleito. A prática do Caixa 2 fez surgir 2 novos personagens. Primeiro é o doleiro, é o operador de câmbio do mercado paralelo, do mercado ilegal, do câmbio negro. Ele faz transações financeiras, conversões e cobra taxas de moedas estrangeiras, fora do que prevê a lei vigente no Brasil. Ele entra em cena quando o dinheiro do Caixa 2 é enviado para o exterior, para um paraíso fiscal como a Suíça, e para qualquer outro país onde a renda não é tributada. O outro personagem é o laranja. É aquele que empresta o próprio nome para esconder o beneficiário do crime. Ele entra em cena quando o dinheiro do Caixa 2, dinheiro de origem ilícita, não é enviado para o exterior. Geralmente é uma pessoa simples, semi-analfabeto, que empresta seus documentos, RG e CPF, para abertura de contas em bancos ou até empresas fantasmas, nas quais o dinheiro possa ser depositado, de forma que possa ser movimentado sem ser rastreado pela Receita Federal. O laranja recebe um pequeno pagamento, sem fazer ideia de que está sendo cúmplice de um crime. Compra de votos está prevista no artigo 299 do Código Eleitoral e no artigo 41, dígito A, da Lei das Eleições, 9.504 de 97. É o ato de dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outra pessoa dinheiro ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Um exemplo é o caso dos ex-prefeitos de Paulínia, Edson Moura e Edson Moura Júnior, pai e filho, que foram condenados em abril de 2018 por compra de votos nas eleições de 2012. Corrupção ativa está prevista no artigo 333 do Código Penal. É o ato de oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.
Dois exemplos, o caso do José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, e Eike Batista, empresário. A prática de corrupção ativa fez surgir um novo personagem, a propina. É a quantia que se oferece ou paga a alguém para induzi-lo a praticar atos ilícitos, principalmente no âmbito da administração pública. É o mesmo que suborno. Corrupção passiva está previsto no artigo 317 do Código Penal. É o ato de solicitar ou receber para si ou para outra pessoa, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de vantagem. 3 exemplos. O caso do Henrique Pizzolatto, ex-diretor do Banco do Brasil. O caso de Lula, ex-presidente do Brasil. E o caso de Michel Temer, atual presidente do Brasil, que foi denunciado por esse crime. Evasão de divisas ou evasão cambial está prevista no artigo 22 da Lei 7.492, de 86, um dos crimes contra o sistema financeiro nacional. É o ato de efetuar operações de câmbio não autorizada e enviar divisas para o exterior de um país sem declará-lo à repartição federal competente. Um exemplo é o caso de Marcos Valério, empresário. Falsidade ideológica está prevista no artigo 299 do Código Penal e artigo 350 do Código Eleitoral. É o ato de ocultar alguma informação que não poderia ser ocultada em documento público ou particular, ou inserir informação que não poderia ser inserida com o fim de prejudicar direito e alterar a verdade dos fatos. Um exemplo é o caso do deputado federal Maluf, que foi condenado em maio de 2018. De acordo com o Ministério Público Federal, no documento público, ele omitiu informações e a contratação de uma empresa de comunicação visual que elaborou as placas para sua campanha. Formação de cartel está previsto na Lei 8.137 de 90. É um crime contra a ordem econômica. Um exemplo é o caso de Abdallah Habib Frache Júnior, deputado estadual do Amazonas, que está inelegível até 2025. Em julho de 2017, foi condenado por formação de cartel, por manipulação de preço de combustíveis em Manaus. Fraude em licitação está prevista no artigo 90 da Lei 8666, de 93. É o ato de fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro meio o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter vantagem para si ou para outra pessoa. Um exemplo é o caso de João Rodrigues, ex-prefeito da cidade de Pinhalzinho, em Santa Catarina, que foi preso em fevereiro de 2018 pela Polícia Federal. Gestão fraudulenta está prevista no artigo 4º da Lei 7492, de 86, Lei dos Crimes do Colarinho Branco. É o ato de gerir, administrar, gerenciar, dirigir fraudulentamente uma instituição financeira. É o ato de cometer manobras ardilosas, agir com má fé, de modo enganoso, com o intuito de ludibriar. Um exemplo é o caso de José Roberto Salgado, ex-diretor do Banco Rural. Lavagem de dinheiro é o ato de ocultar ou dissimular a origem ilícita dos bens, ou valores que sejam frutos de crimes. O recurso adquirido de forma suja necessita ter aparência de legalidade, ou seja, precisa ser lavado para parecer limpo. 3 exemplos vou citar. O caso de Marcos Valério, empresário, o caso de Lula, ex-presidente do Brasil, e o caso de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, Sérgio Cabral foi acusado de lavar 357,6 milhões. Ele lavou o montante ilícito e comprou 4,5 milhões em joias. Entre elas, 3 brincos de ouro, um anel de ouro e um conjunto composto de pulseira, brinco e anel, todos em ouro, com diamantes e rubi. Obstrução de justiça. O nome correto do delito é obstrução à investigação de infração penal de organização criminosa. É constantemente chamado de obstrução de justiça pela imprensa. É o ato de impedir ou embaraçar a investigação penal que apura a organização criminosa. 2 exemplos. O caso de Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, e o caso do senador Aécio Neves, que foi denunciado por obstrução de justiça contra a Lava Jato. Ocultação de patrimônio está prevista
no artigo 1º da Lei 9.613, de 98. É o ato de ocultar ou dissimular a natureza, a origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Ou seja, esconder o real proprietário de algum bem que tenha sido adquirido a partir de um crime. Um exemplo é o caso do ex-presidente Lula, o qual foi denunciado por ocultar que era o verdadeiro dono de um apartamento triplex no Guarujá. Peculato está previsto no artigo 312 do Código Penal. É o ato de apropriar-se, o funcionário público, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Um exemplo é o caso do João Paulo Cunha, ex-deputado federal. Tráfico de influência está previsto no artigo 332 do Código Penal. É o ato de solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público, no exercício da função. Um exemplo é o caso de Lula, ex-presidente do Brasil, pois o Ministério Público Federal afirmou que ele fez tráfico de influência em favor da Odebrecht. Finalizo o estudo político de hoje afirmando que o crime não compensa. A pessoa que cometer os crimes que citei deve sofrer todo o rigor do Código Eleitoral, deve ser punido com a perda do mandato parlamentar e deve sofrer todo o rigor do Código Penal. Deve ir para a cadeia, tendo em vista que fraudou a legislação e o processo eleitoral. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e vamos juntos debater política. Deixe aqui seu comentário, uma sugestão. Um grande abraço do seu amigo Pacelli e te vejo no próximo vídeo.